Pessoal, questão 23, que está lá na página 73, está dizendo o seguinte: o salto que conferiu a medalha de ouro a um atleta brasileiro nas Olimpíadas de 2008 está representado no esquema a seguir, reconstruído a partir de fotografias múltiplas. Nessa representação está indicada também, em linha tracejada, a trajetória do centro de massa do atleta, que eu coloquei aqui como esse pontinho. Utilizando a escala estabelecida pelo comprimento do salto de 7,04 metros, é possível estimar que o centro de massa do atleta atingiu a altura máxima de 1,25 metros acima de sua altura inicial e que isso ocorreu a uma distância de 3 metros. Então, enquanto essa atleta estava subindo, o centro de massa dela, que é quando eu estou considerando a atleta como um pontinho material que se desloca, esse centro material conseguiu atingir uma altura máxima de 1,5 metros, 1,25, mas não em relação ao solo, e sim em relação à sua altura inicial. E que durante essa subida, a atleta se deslocou 3 metros horizontalmente. Aí a letra A está pedindo o seguinte: considerando essas informações, estime. Letra A, o intervalo de tempo em segundos entre o instante do início do salto e o instante em que o centro de massa atingiu a sua altura máxima. Então, basicamente, a letra A está pedindo para a gente o tempo de subida. E aí, o que nós temos para calcular isso? Eu sei que a altura que o centro de massa subiu é de 1,25 metros. Isso foi o que o exercício deu para a gente. E eu também sei que quando essa partícula chega no seu ponto de altura máxima, a sua velocidade vertical é 0. E por isso que é a sua altura máxima, ela não tem mais velocidade para subir. Mas eu não sei com que velocidade essa atleta inicia seu salto. Eu não sei quanto vale a velocidade inicial do salto. Mas eu sei o seguinte: se eu tomar a linha de referência como o centro de massa subiu 1,25 metros, então esse centro de massa desceu 1,25 metros, se a minha linha de referência é esta aqui, então eu posso admitir que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Isso considerando essa linha que o centro de massa sai do seu ponto inicial, subindo 1,25, e volta ao seu ponto inicial, descendo 1,25. A gente observa no desenho que o centro de massa do atleta sobe 1,25, mas ele desce mais do que 1,25. Isso é fato. Mas também é fato que se eu subo 1,25 e chego ao ponto máximo, para eu descer os mesmos 1,25, o tempo que eu demorarei subindo também é o tempo que eu demorarei descendo. Então, eu não vou analisar a subida, eu vou analisar os 1 metro e 1,25, mas enquanto ele está executando a descida. Por que eu preciso fazer isso? Porque se eu estou analisando a descida, quanto vale a velocidade inicial da descida? Bom, a velocidade inicial da descida é a velocidade final da subida, que vale quanto? 0. E aí eu posso calcular o tempo de descida, que vai ser o mesmo tempo de subida se eu estou olhando, o mesmo patamar de ponto inicial e ponto final. E aí eu posso aplicar a equação do deslocamento. ΔS é V0t mais ou menos AT² sobre 2. E faço as nossas alterações. Ao invés de S é H, aqui é V0y, e ao invés de uma aceleração qualquer, é a aceleração da gravidade. Então pronto. Qual foi a altura que ele desceu, que é a mesma altura de consideração de subida? 1,25. Isso é igual velocidade inicial de descida, 0, e 0 vezes qualquer coisa continua dando 0, mais, porque o movimento aqui passa a ser, com seu olhar só para descida progressivo acelerado, gravidade 10
t² sobre 2. Então, vamos ficar 1,25 é igual a 5t². Então, t² é igual a 1,25 dividido por 5, que dá 0,25. Então, t é a raiz de 0,25, que vale 0,5 segundos. Esse é o tempo de descida, então esse também é o tempo de subida. Então, essa daqui é a resposta da nossa letra A. Aí, a letra B, deixa eu separar aqui, para ficar tudo num papel só. A letra B está pedindo para a gente a velocidade horizontal média em metros por segundo do atleta durante o salto. Né? Quando ele pede a velocidade horizontal, né? Quando ele pede para a gente olhar para o eixo horizontal, nós precisamos lembrar que na horizontal, essa atleta executa o quê? Um MRU. Na horizontal, o movimento é um MRU. Se é um MRU, então qual é a equação que a gente utiliza? V é ΔS dividido por ΔT. E essa velocidade é especificamente do eixo horizontal. Então, Vx vai ser igual. Eu não vou olhar os 7,04. Por que eu não vou olhar? Porque aqui eu tenho o problema que o ponto de partida não é o ponto de chegada. O centro de massa saiu de uma certa altura, que o exercício não deu pra gente, mas ele chega a um ponto de referência diferente. Então, quando eu olho, né, todo o movimento, desde o momento em que ele sai daqui até o momento que ele toca o solo, quando eu olho tudo isso, quando eu analiso esse eixo, para cá, o tempo de subida é diferente do tempo de descida, porque eu não estou saindo e retornando ao mesmo ponto de referência. Então, eu tenho que respeitar isso daqui. Mas como na horizontal é um MRU, se é um MRU a velocidade permanecerá constante, então eu posso pegar só um pedacinho e esse pedacinho vai ser verdade para todo o movimento. Então, eu vou pegar o pedacinho só da subida. Porque é fato que a subida demorou quanto? 0,5 segundos para acontecer. E enquanto ele estava subindo, ele andou quanto? 3 metros. Então, quanto ele se deslocou? 3 metros. Em quanto tempo? 0,5 segundos. Então, a velocidade média da partícula, e eu vou entender que isso vai se repetir durante todo o movimento, é de 6 metros por segundo. Na letra C, o exercício já pede para a gente o intervalo de tempo em segundos entre o instante em que o atleta atingiu a sua altura máxima e o instante final do salto. Então, basicamente, a letra C está pedindo para a gente o tempo de descida. O instante em que ele atinge a altura máxima até o instante final do salto. Como eu não sei, né, qual a altura que o centro de massa saiu, então eu não sei qual foi a altura que essa partícula se deslocou, eu não tenho como calcular apenas, né, diretamente o tempo de descida. Mas eu entendo que a velocidade média dessa partícula foi de quanto no eixo horizontal? 6 metros por segundo. E eu também entendo que essa partícula se deslocou 7,04 metros horizontalmente. Então, inicialmente, eu vou olhar para o eixo horizontal. Então, a velocidade é o ΔS dividido pelo ΔT. A velocidade, ela é constante. Descobri na letra B que ela vale 6. Qual foi o deslocamento horizontal total da partícula? 7,04. Então, com isso, eu vou achar o tempo total do deslocamento. Então, o tempo total vai ser 7,04 dividido por 6, o que vai dar 1,17 segundos. Mas esse tempo total, ele é o quê? O tempo total, ele é tempo de subida
mais o tempo de descida. Qual foi o tempo total? 1,17. Qual foi o tempo de subida? 0,5 mais o tempo de descida, que é o que nós queremos. Então, o tempo de descida vale 1,17 menos 0,5, o que vai dar 0,67 segundos. Vou puxar aqui. Ok?